Já reparaste que há tantos empresários que sabem exatamente o que fazer, mas depois na hora de implementar, delegar, colocar em prática, parece que travam, ficam presos no mesmo sítio? Quando tu vais gerir projetos, seja nessa vertente mais operacional que tu fazes, isso também te acontece? Sim, 100% das empresas. Todas as empresas. E eles têm tudo, sabem o que têm que fazer e não fazem. Porquê que achas que isso acontece? Na parte estratégica, ou seja, na parte que a gente entra na gestão e que eu entro para resolver, até uma parte eu consigo resolver. A outra parte não consigo resolver, mas tens de ser tu a dar esta resposta. Eu sinceramente, isto por acaso, é interessante que no outro dia eu estive em Marbella com o Nick Setting, um multimilionário de 22 anos, que faturou mais de 600 mil euros no mês passado, está para faturar 8 milhões este ano. Quantos anos? Quê? Quantos anos? 22. Está bem. E ele, eu tive a conversa com ele em uns minutos, consegui gravar a conversa e ele disse algumas coisas interessantes. Vou-te mostrar até. Não tenho aqui no telemóvel. Bruninho, vai-me buscar ali o iPad, faz favor. É este gajo. Já o conhecias, não? Quer dizer, antes deste vídeo já, mas não conheço há muito tempo. I just want to ask about the importance or how significant is the work that you do about your personal side and the mental side, on the business, the impact that have in your business. So I think you only have limited time in a day, right? We have 24 hours in a day, but there's an insane amount of work that needs to get done. So I ask myself the question, if I have, let's say, 6 to 8 hours of deep focus of work per day, what I do is I look at what are the most important activities that give me the highest return if I take these actions in these 6 to 8 hours. And I outsource everything else. Esta resposta que ele deu foi interessante, porque imagina, não é nada que a gente já não saiba. Eu olho para tudo aquilo que eu preciso de fazer e eu preciso delegar. Ele depois aquilo que vai dizer ou seja, nós temos muita dificuldade em delegar. E eu aqui é onde entro, geralmente na mente inconsciente do empresário, e identifico o porquê que tu tens medo de delegar. Porque é tal coisa que estamos a falar. Muitas das vezes não é sobre o que fazer e nem é sobre o sentimento que tu estás a ter que te impede de fazer. Ou seja, eu não faço porque eu sinto medo que as coisas corram mal. Sim, esse medo está lá. Mas a pergunta mais profunda ainda é porquê que esse medo está lá? E nós vamos encontrar a resposta muitas das vezes em bloqueios emocionais, ou seja, é tal questão que eu falo sempre dos dois eixos que comandam a nossa vida, ou seja, um eixo visível, onde tu tens tudo aquilo que é relativo às finanças, à saúde, às tuas relações, whatever, mas depois esse eixo visível é controlado e direcionado por um eixo invisível, que são os teus padrões comportamentais inconscientes, ou seja, as tuas pendências emocionais, os teus bloqueios emocionais. Então, há determinados bloqueios que fazem com que esse medo surja. Um dos bloqueios principais é a necessidade do controle. Lá está, ou seja, ele aqui falou do eixo invisível. Eu, quando venho, falo desse eixo invisível. Porquê? Ou seja, há uma necessidade inconsciente que o empresário normalmente tem de querer controlar absolutamente tudo. Ou seja, ele, muitas das vezes, isso é uma origem comum, foi uma pessoa que sofreu um caos imenso na infância, há uma falta de segurança, uma imprevisibilidade gigante, ou seja, uma instabilidade familiar muito grande. Ou muitas das vezes, ele até foi uma pessoa que teve uma boa estabilidade familiar, mas ela foi tão boa que ele agora sente a necessidade de estar preso àquela estabilidade, então precisa de controlar para não perder. Então, ambos os casos são maus. Eles dizem, sabes, nenhum dos dois é livre. Eles dizem, se eu não controlar, vai dar merda. Literalmente. Se eu não tiver se eu não fizer, vai dar o resultado no negócio é uma microgestão, um sufoco e uma pressão enorme porque não delega absolutamente nada, trabalha 12, 13, 14 horas por dia, quando muitas das vezes já não precisava de trabalhar, sabes? E tudo por conta da necessidade de controlo por causa de uma ferida que está ligada à infância. E quando delega, não delega, né? Delega que quer controlar aquele depois, isso tem aqui, inclusive, 3 bloqueios principais que eu identifiquei relativamente a este tópico, que é esse é o segundo é a autoimagem que as pessoas têm ligado ao sacrifício. Inclusive, lancei recentemente um vídeo no YouTube a falar sobre o Alex Hormozi e o Tony Robbins. E Tony Robbins desmistificou uma crença que tinha dentro da cabeça do Alex Hormozi, que era: tu definiste que dor é igual a sucesso. Ou seja, quando o sucesso vem sem sacrifício, tu não te sentes merecedor dele. Por isso é que a maioria das pessoas, tu
nós vamos em jantares. Há alguém que diz assim, vou-te pagar o jantar. Mas imediatamente, na hora, a pessoa levanta-se, não, vais pagar o jantar, para que vais pagar o jantar? Sim, ou então, sim. pagas-me o jantar, mas na próxima pago eu. Mano, tu a ver? Fico-te a ver uma. Entre nós, ainda hoje, mano, onde é que vais almoçar? E tu, vamos aqui no Porto, porque queres-me pagar o almoço? E ele disse-me isto. E não há problema nenhum com isso, ou seja, o senso de merecimento é muito maior. Porquê? Porque tu ganhas certeza do teu valor, da tua identidade, desbloqueias emocionalmente, então as coisas acontecem de uma forma muito mais fluida. Ou seja, o teu valor ele não vem daquilo que tu fazes, ele vem daquilo que tu és. Isso é uma coisa, os tais 3 níveis do valor, Certo, da percepção certo. do ser humano, que eu expliquei no último vídeo que lancei, de muitos empresários que têm resultados financeiros, mas não conseguem prosperar nos relacionamentos. Que descansar traz-lhes ansiedade, trazem uma série de coisas. E um outro bloqueio que é um medo muitas das vezes de confiar. Mas isto porque o empresário pensa, ninguém faz tão bem como eu, mas muitas das vezes isso é só uma consequência do medo de ser desapontado. Porquê? Porque um dia já foi desapontado por muita gente, um dia já foi traído por algumas pessoas, por esposa, por sócios, por isto, por aquilo, e viu-se numa situação dependente dele mesmo, sabes? Ou seja, onde não podia confiar em absolutamente mais ninguém. Então, depois quando quer crescer, quando quer escalar, inclusive quando quer ter relacionamentos, ele não consegue confiar. E tudo aquilo que desperta nele uma necessidade de deixar de ter controle, isso incomoda, sabes? Então, por isso é que o Nick Setting estava aqui a falar, inclusive, dessa dificuldade enorme que os empresários têm. Let's say you have a team, right? You have certain tasks you do. You can outsource 80% of it to other people. Meaning, you have 20% of work and 80% of time. When your brain gets like time and space to think, you have the ability to strategically ideate and do new things. Does that make sense? Isto foi outra coisa, mano, brutal. Que ele disse assim, os empresários têm que pensar, a equipa tem que operar. E a maioria das empresas, e eu revi-me inclusive nisto, estou a falar e eu na altura revi-me nisto, foi as empresas, elas têm o dono como a pessoa que mais está no operacional e que muitas das vezes não tem tempo para pensar. Então, o problema nem é tu estás a trabalhar no teu negócio, o negócio é teu, ninguém vai trabalhar mais do que tu, nem tens que querer, né? Essencialmente, E os donos põem o pessoal da operação para pensar, né? Exatamente. Mas quem tem que pensar e quem tem que ter tempo para pensar é o dono, sabe? Só que muitas das vezes tu não consegues ter esse tempo. E porquê? Precisamente por causa daquilo que estávamos a falar. Ou seja, descansar traz-te culpa. Parar para simplesmente refletir e perceberes que soluções é que podem haver dentro do teu negócio, que soluções é que podem haver para melhorar o teu relacionamento com as pessoas, com a esposa, que consequentemente vai te trazer mais paz para entrar no negócio com outra energia. Ou seja, os empresários, eles não param. Eles acham que parar é literalmente deitar tudo a correr. Nós temos hoje uma experiência presencial de 3 dias, é a primeira fase de transformação da nossa metodologia, que é um evento que é o App Experience. Esse evento está propositalmente marcado para uma quinta, sexta e sábado, só para atiçar ali o empreendedor. E ainda colocaste sábado porque não é? Só para atiçar ali o empresário que diz que é muito bem sucedido, mas quando lhe falam de largar a empresa durante 3 dias para investir em si, diz que não pode. Então, até que ponto é que tu tens um negócio, até que ponto é que tu és realmente livre, né? Na verdade, tu viraste um escravo dessa empresa. I choose who my friends are. I can choose who my family is, but I choose who I want to be around me from friendships perspective, right? Same do I do that from a client perspective. It's like people always decide to take money from everyone, but if you genuinely care about one specific type of person, right? Not even a niche, it's so like robotic, it's like one person. You can craft that identity around you and you'll be able to attract like genuinely like people. Lá no evento, mano, era só pessoal entre 20 e 30, maioritariamente, mas era tudo a fazer 100 mil euros mês para cima. E uma coisa que ele falou, né, que é o teu estado emocional e a frequência em que tu vibras vai determinar o tipo de pessoas que tu atrais. E o teu ambiente vai moldar a tua crença naquilo que tu estás a fazer. O teu ambiente vai moldar a frequência, o teu estado de espírito quando fazes. Entende? Então, tu estares emocionalmente bem
e tu estares com paz de espírito vai fazer com que tu não aceites qualquer coisa dentro do teu negócio. Então tu achas que, imagina, antes de até a pessoa ter alguma solução estratégica, devia solucionar primeiro esses bloqueios? Mas 100%. Até porque depois pode ir descadeando, não é? Que às vezes se resolver os problemas... Não só, é porque não é sobre atingir o resultado, é sobre sustentá-lo. Há uns quantos empresários e umas quantas pessoas aí na internet que lançam testemunhos. Sim. Ou seja, que tu vais ver os testemunhos e faturei não sei quantos mil euros em 2 meses. Sim, e os 2 meses a seguir faturaste quanto? Entrei numa mentoria, tive uma sessão estratégica e nessa sessão estratégica fez com que eu no próximo mês faturasse 5 mil euros, 6 mil euros, 10 mil euros, 15 mil euros. Ok, e nos próximos meses faturaste quanto? Isso é que eu quero saber. E às vezes uma pessoa pode ter ali uma regularidade, mas se ela tiver, ou seja, isso também tudo tratado, o resultado é estrondoso. Exatamente, ou seja, porque tu vais conseguir não só sustentar o resultado, mas fazer com que ele cresça. Sim. E muitas das vezes, quando tu estás única e exclusivamente presa à estratégia, o resultado até vem. Mas como tu não estás emocionalmente preparado para recebê-lo, e muitas das vezes, que é o que eu falo, tu não tens permissão interna para recebê-lo, tu autossabotas, tu vais precisar ter problemas para que aquele resultado saia da tua vida e tu voltes a estaca zero. Mas tu achas que isso era um problema que tinha que ser resolvido, ou seja, só com o patrão ou também internamente com os funcionários? Porque tudo influencia. Aí depende da velocidade a que queres ir e da equipa que queres ter e para o lugar onde queres ir. E também se as pessoas estão ou não dispostas. E até numa Mas aí entrevista também- de emprego, para contratar, pode ser feito teste, não pode? Claro. Para... Ou seja, mas isso tem a ver com o tipo de pessoas com quem tu queres trabalhar e a liberdade com que tu estás disposto a lidar. Porque uma pessoa que é desbloqueada emocionalmente torna-se uma pessoa livre. Uma pessoa livre Pois. é questionadora. Então, normalmente o patrão narcisista reclama que os empregados não pensam e que não fazem absolutamente nada. Mas Mas pensarem muito. inconscientemente ele prefere que seja assim. Porque Sim. ele dá ordens e eles simplesmente obedecem. No E tá dia que feito. pensarem muito, são postos de lado. Entendes? Então, muitas das E eles vezes... mesmo ficam livres, não é? Se Então, vê que não estão a ter exatamente. a liberdade ali na empresa, pegam, saem, vão embora. Então, muitas das vezes, tu aumentares o nível de consciência da tua equipa é extremamente bom, porque estás a multiplicar talentos, mas isso vai exigir de ti uma responsabilidade muito maior e que nunca pares de crescer também. Entendes? The last question. Tell me. Do you think that the problem of an entrepreneur who works 10, 15 hours a day sometimes, it's really the amount of work that he's putting in the business or the limiting beliefs that he has about himself that it's not permitting him to go further? So one thing is output. For example, Amazon, right, does more output than grow acquisition because they have hundreds and hundreds and hundreds of employees. So they do more output no matter how people feel or think. But you can make the decision in your own brain to be able to build that desired team that can work for you, that can help you execute. But throughout that process, you'll have a lot of limiting beliefs that hinder you in actually hiring these people. So it all starts by the mind, but the ultimate outcome will result in the output that you do in the business. Ou seja, obviamente o output não é só resolver bloqueios emocionais e tratar de crenças limitadoras, é preciso ir lá e fazer, mas foi o que ele disse, tudo começa com a mente. Eu vou mais profundo ainda, ou seja, eu não acredito, não é sobre a mente que tu conheces sobre ti, não é sobre só a mentalidade que tu conheces sobre ti, porque há muitas pessoas que elas quando chegam até a mim, elas já sabem o problema que têm, elas dizem eu sou ou eu sou passivo, ou eu sou uma pessoa demasiado controladora, ou eu sou... Elas já sabem, né? Eu já tentei até deixar de ser assim ou ser de outra forma, mas eu não consigo. Porque é aí que eu entro com toda a nossa metodologia, onde faço uma análise, não da tua mente consciente, mas da tua mente inconsciente. Ou seja, quais são os motivos pelos quais tu não te permites ter essa mudança e tornar-te numa outra pessoa. Então, muitas das vezes, o empreendedor que, lá está, tem algum tipo de dificuldade, né? Está focado na estratégia, depois acha que o problema é na mentalidade, mas existe um problema mais profundo que tem que ser resolvido a um nível almático, ou seja, a nossa alma, mente e emoções, e nós temos que olhar para lá. Acho que a maioria das pessoas não olham. Porquê?
porque vão ter que lidar com umas quantas coisas que eles não têm tido coragem de enfrentar. Mas no dia em que tiverem, é o dia em que se tornam verdadeiramente livres, em que o sucesso deles vai ficar alinhado com um propósito claro. Tu não vais correr apenas pelo dinheiro e vais fazê-lo sem sacrificar aquilo que é mais importante, que é as tuas relações, a tua família. E há uns quantos empresários hoje em dia aí a dizer que eu sacrifico tudo pelo meu negócio, que nunca ninguém te convenceu, tu que estás a ver este vídeo, que sacrificar a família ao ponto de perdê-la vale a pena para construir uma carreira profissional bem-sucedida.